Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para mais uma quarta de fé, um tempo especial, uma palavra abençoada para o seu coração, mas entre essa oração e a palavra, nós temos sempre um período de louvor, um momento de adoração ao Senhor. Então eu queria ler com vocês o Salmo 54. Vem com a força do teu poder, ó Deus, e salva-me. Defende-me com o teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus. Escuta minha súplica, pois desconhecidos me atacam. Pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de inimigos não se voltem contra eles. Destrói, como prometestes. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom, pois tu me livraste das minhas aflições e me ajudastes a vencer os meus inimigos. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa vida e o Senhor é quem nos livra das nossas aflições. Por quê? Porque Ele é bom. Deus maravilhoso, Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua casa e podemos adorar o Teu nome. Obrigado por esse tempo, Pai, diante da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco em cada momento dessa palavra de fé, Pai, e que o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um tempo precioso de louvor e adoração e depois um clamor ao Senhor. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Diga, não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há que a sua graça não possa me achar. Não, diga, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Vamos declarar. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados.
Senhor pode fazer. Diga, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Diga, não há nada melhor, não há nada, diga, nada melhor que o meu Deus. Diga, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Você acredita nisso? Que não há nada melhor do que você poder estar nos átrios, na presença do nosso Deus. Nós sabemos que nós podemos estar nos átrios. Nós sabemos que o átrio é o lugar que todos são convidados, mas o lugar que verdadeiramente o Senhor deseja que nós estejamos é no Santo dos Santos. Vamos declarar mais uma vez, não há. Erga suas mãos e diga assim, ó: não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Pode aplaudir esse Deus. Nós estamos aqui celebrando um Deus que é vivo. Quantos estão vivos aí nessa manhã? Graças a Deus. Então nós podemos louvar o nosso Senhor, porque Ele fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando nós louvamos, nós atraímos a presença dEle para esse ambiente. Vamos sair daqui melhor do que entramos. Amém? Então vamos declarar canções de amor, canções de celebrações ao nome do nosso Deus, para que Ele venha a ser abundante nesse ambiente e verdadeiramente algo aconteça nas nossas vidas. Amém? As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas. Declara essa canção com toda a sua força. Estamos te esperando, só
estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Espírito Santo. Maranata, Maranata. Vamos declarar e pedir esse fogo sobre a nossa vida. Diga: tem fogo dos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo espera, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Estamos te esperando, estamos te esperando. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Suas vozes declarem: tem fogo nos olhos, eu não imagina que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Deixa ele morar no seu coração. Dia após dia nós deixamos, dia após dia nós o veneramos, te adoramos.
Glória a Deus. Você pode celebrar o nome do nosso Deus. Você pode celebrar com alegria esse Deus. Nosso Deus é vivo. Ele é poderoso para encher as nossas vidas. O Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas. O Espírito Santo é fundamental para os nossos dias, para nós permanecermos no centro da vontade do nosso Deus, para que a vontade dele verdadeiramente seja feita na nossa vida, nos nossos dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou, e tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, declare, enche a sua presença, Pai, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Diga, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, diga enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Vem, derrama sua, oh, derrama sua, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declare bem forte, peça isso pro Espírito Santo. Enche da sua presença, enche-nos, enche-me, Deus, enche-me. Levante as duas mãos, declare, enche-me, enche-me até transbordar, até transbordar. Derrama sua, oh, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua, diga, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
Boa noite, igreja. Mais uma quarta abençoada em nome do Senhor. Depois desse louvor maravilhoso, Pastor Fábio, quero pedir para vocês nesse momento nós fecharmos nossos olhos para aquele momento de oração. Convidar vocês aí em casa, os que estão aqui, nesse momento, dedicar esse tempo ao Senhor. Dedicar esse tempo para o Espírito Santo de Deus derramar em nossos corações. Como foi escutado agora, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito. Então eu peço que nesse momento vocês fechem seus olhos e vamos dedicar esse momento a Deus. Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, na Sua casa, nos nossos lares, ó Pai, para nesse momento, Senhor, diante de Ti, bendizer, Te adorar, Te aclamar, Senhor Deus, e Te agradecer, ó Pai, por mais uma dádiva, Pai, por mais um dia estar de pé, por mais um dia estar acordado, por mais um dia estar próximo de Ti, buscando a Ti, ó Pai. Nesse momento, Senhor Deus, eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo de Deus nos corações dos irmãos e irmãs que têm pedido, ó Pai, caminho, Senhor Deus, que têm pedido, ó Pai, orientação, que têm pedido, ó Pai, milagre em suas vidas, ó Pai. Esse mundo, Senhor Deus, tem passado por muitas mudanças, mudanças que muitas vezes não conseguimos acompanhar. E com isso, Senhor Deus, nos causa frustração, nos causa toda depressão, nos causa toda ansiedade, ó Pai. Tira-nos, Senhor Deus, essa depressão, ansiedade, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, que cada vez mais nós podemos, Senhor, descansar no Senhor, ó Pai. Descansar, Senhor Pai, cada vez mais os nossos problemas, os nossos anseios, ó Pai. Descansar no Espírito Santo de Deus, ó Pai, aquele que tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai. Faça com que nossos corações, Senhor Deus, abram, Senhor Deus, para as coisas boas da vida, ó Pai, não para as coisas ruins, não para a murmuração, para a reclamação, Senhor Deus, mas para Deus, para a Sua palavra, para o Seu amor, ó Pai. Muitas famílias nesse momento, ó Pai, estão sendo destruídas, ó Pai, por causa que não conseguem, Senhor Deus, ver o amor de Deus em suas vidas, ó Pai. E mesmo nas situações difíceis, Deus continua abençoando cada dia mais e as pessoas não enxergam, ó Pai. Derrame o Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, nos lares dessas famílias, ó Pai, para que cada vez mais enxerguem o Seu amor, ó Pai. Enxerguem o Espírito Santo de Deus, ó Pai. Tire, Senhor Deus, todas as guerras desse mundo, ó Pai. Traga a paz, Senhor Deus. Traga o Espírito Santo, ó Pai. Traga a Sua palavra. Traga mais missionário para levar a Sua palavra àqueles que querem escutar, aos quatro cantos, ó Pai, que necessitam das Suas palavras, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, mais missionários e missionárias que queiram pegar, Senhor Deus, e ir em busca, Senhor Pai, daqueles que não Te conhecem, ó Pai. Senhor Pai, eu Te peço, Senhor Deus, que nessa quarta, ó Pai, todos os irmãos e irmãs que têm pedido por um milagre, por uma cura, por uma libertação, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar o Espírito Santo de Deus, ó Pai. Aquele irmão, aquele pedido, ó Pai, de orientação, de caminho, Senhor Deus, que o Senhor possa trilhar a vida dele, ó Pai, com o Espírito Santo de Deus sempre à frente. Que todos os problemas desse mundo apenas passem, ó Pai. Passem e o Senhor seja sempre o nosso refúgio, sempre, Senhor Deus, seja nossa intimidade cada vez mais com o Senhor, ó Pai. Abençoe também, Senhor Deus, todos aqueles que têm procurado uma porta de emprego, que têm passado por algum momento financeiro dificultoso, ó Pai. Como eu já disse, Senhor Deus, o mundo tem mudado, as coisas têm cada vez mais ficado mais caras, ó Pai. Mas eu peço, Senhor Deus, que continue derramando a provisão, ó Pai. Que continue abençoando com os recursos. Aqueles que têm buscado, aqueles que têm pedido, ó Pai. Nunca deixe de faltar, Senhor Deus, o pão de cada dia para aqueles, ó Pai, que estão tanto em seus lares ou até na rua, ó Senhor Deus, pedindo, ó Pai. Senhor Deus, eu Te peço, Senhor Deus, aqueles que têm buscado por um aumento de salário, por uma melhora de emprego, uma nova fonte de renda, ó Pai. Que o Senhor possa interceder esse caminho, Senhor Deus. Te peço, Senhor Deus, também por essa casa, ó Pai. Essa casa de oração, essa casa de bênçãos, ó Pai. Que mesmo eu não conseguindo vir todos os cultos, eu tenho acompanhado na minha casa, do meu trabalho, nos vídeos, ó Pai. E como essa casa tem abençoado vidas, ó Pai. Continue, Senhor Deus, abençoando essa casa. Continue, Senhor Deus, trazendo mais e mais pessoas para conhecer essa casa, ó Pai.
Continue trazendo mais obreiros, ó Pai, para dentro dessa casa. Continue, Senhor Deus, trazendo aqueles que querem encontrar o Senhor, ó Pai, porque aqui nessa casa encontrarão o Senhor, ó Pai. Continue, Senhor Deus, abençoando a vida dos pastores e pastoras, de todos aqueles que cuidam dessa casa, que ministram nessa casa, que abençoam essa casa, ó Pai. Te peço também, Senhor Deus, que abençoe os missionários e missionárias, ó Pai. Essa casa também abençoa missionários. São mais de 18 missionários, ó Pai, aí no campo. Continue intercedendo sobre a vida de cada um e cada um, e daqueles, ó Pai, que precisam, Senhor Deus, de provisão, de segurança, ó Pai, de uma palavra que o Senhor possa derramar, Senhor Deus. Essas pessoas, ó Pai, levam sua palavra para aquele que busca, ó Pai, em muitos lugares que não se pode falar da sua palavra, Senhor Deus. Continue intercedendo na vida deles, ó Pai. Continue intercedendo nessa igreja, ó Pai. Continue intercedendo na vida de cada um e cada um, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, possa derramar cada vez mais bênçãos e bênçãos na vida de cada um e cada um. E que nós, ó Pai, nunca, Pai, deixamos de olhar ao Senhor. Nunca deixemos, ó Pai, de olhar a Sua palavra. Nunca deixemos, ó Pai, de olhar o amor que o Senhor coloca nas nossas vidas. Todos os dias. Em nome de Jesus que eu te oro, eu te agradeço, ó Pai, por mais essa quarta abençoada, essa quarta de oração, essa quarta, Senhor Deus, que o Senhor tem ministrado na minha vida para estar aqui, ó Pai, nesse momento. Em nome de Jesus que eu te oro, te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, abre comigo lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, 6. Nós estamos aí já no mês de Páscoa e vimos que esse mês estamos levantando uma oferta especial para Páscoa. Então, se prepare aí, além das suas ofertas normais, seu dízimo, uma oferta especial para Páscoa. Tenho certeza que Deus irá te abençoar. Tenho certeza que o Senhor, quando você faz com alegria, Ele vai te abençoar. A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios 9, 6 fala assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar, ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Como eu estava falando, nós fazemos com alegria, porque o Senhor nos abençoa com alegria. Nós não fazemos de qualquer maneira, nós não fazemos algo porque o pastor falou, ou porque alguém está falando que é para fazer, mas porque a palavra do Senhor nos ensina a fazer. E quando nós fazemos com alegria, nós abençoamos, nós plantamos essa semente com alegria, pode ter certeza que muitos frutos virão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando você faz com alegria, fala com aquele que semeia, porque você está semeando no reino de Deus, no reino dos céus. E quando nós semeamos no reino dos céus, as portas se abrem. Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida, quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida, quando nós semeamos, plantando uma semente boa. Tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, bênçãos que vêm sobre a nossa casa, pessoas que se convertem, pessoas que recebem uma bênção grande na sua vida,
E a gente fica feliz ao ver quando alguém da família está se convertendo, né? O Gu estava dando um testemunho e eu estava falando com ele, ele viu um amigo se batizando, amigo de infância, e estava lá e de repente ele viu um amigo que entregou a vida para Jesus, e ele ficou feliz por isso, porque tem certeza que ele ora por esse amigo, ele ora pelos seus amigos, ora pela sua família, e nós ficamos felizes quando nós olhamos alguém que se entregando a vida para Jesus, nós ficamos felizes. Então, por isso, tudo é uma semente, nós vamos plantando a semente, e Deus vai fazendo, nossa casa, nossa família, vai abençoando de forma especial, né, no trabalho, as portas vão se abrindo, que o Senhor possa te abençoar nesse momento. Pegue sua oferta, talvez você vai fazer seu Pix, ou sua transferência, da forma que você está acostumado a fazer. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que nos ensina, Pai, a ser generoso, Senhor. Sua palavra tem nos ensinado o tempo todo, que nós possamos a cada dia dar o nosso melhor com alegria ao Senhor. Como é bom poder abençoar a casa do Senhor, sabendo que o Senhor abriu portas no emprego, o Senhor deu promoções, o Senhor abençoou, e nós ficamos felizes por isso, pelas bênçãos derramadas, Senhor. Por isso nós damos aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado na nossa vida, aquilo que o Senhor tem pedido para nós. E nós fazemos, Pai, e queremos fazer mais e mais para o Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, que tem ofertado, cada um que está ofertando, cada um que tem colocado seu coração diante do Senhor, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Com as palmas bem forte declare. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar declare, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos voltar para o começo e declarar sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, coisa só, meu desejo é reinar reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais
pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo, tudo, tudo aqui. Vem reinar de novo, diga reinar, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, sou. Vem reinar, só as palmas e a voz declare: reinar. Tu és o Senhor, sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Glória a Deus. Aleluia. Quero que vocês abrem comigo lá em 1 Samuel 3. Compartilhar uma palavra. E eu trouxe esse tema, né, de quando Deus nos revela, né? Ou seja, a revelação do Senhor, a revelação de Deus. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor a quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com peito à sua casa,
começarei a cumprir, porque já disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e eles os não repreendeu. Porquanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu a porta da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça que bem lhe aprouver. E me encobriu ali alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: e o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor e aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fale conosco. Ensina, Senhor Deus, em todo tempo, né? Nesses minutos que vamos estar aqui, Deus, que o Senhor possa falar conosco, falar com cada um, falar com aqueles que estão em casa. Pai, que a palavra chega aonde precisar ser chegada nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como todos sabem, Samuel era um menino que a sua mãe o entregou ainda adolescente para Eli no templo para cuidar ali. Ele era um sacerdote e ela fez uma promessa ao Senhor e ela cumpriu a sua promessa, entregou Samuel a Eli. E Eli começou a cuidar de Samuel como jovem, como menino, e Samuel ganhou a confiança de Eli, e talvez naqueles minutos já começaram a ficar íntimos, e a palavra do Senhor diz que à noite Samuel estava dormindo, quando Eli também estava dormindo no outro quarto, ao lado. E Samuel ouve o Senhor falar com ele pela primeira vez. Ele não tinha uma experiência com o Senhor, e ele acabou tendo aquela experiência, então ele não conhecia a voz do Senhor. E ele ouve o Senhor falando com ele. Só que ele achava que era Eli que estava falando, o seu Senhor estava falando. E ele corre lá no quarto, lá perto de Eli, e fala: eis-me aqui, o Senhor me chamou? Ele disse: não, volta a dormir, eu não falei nada com você. E pela segunda vez ele ouve de novo o Senhor falando com ele, ele vai lá, ele fala: eis-me aqui, mas corre a Eli. E talvez na cabeça dele já estava sendo aquilo, achando como uma brincadeira dele. Ele falou, né, hoje, se for hoje, o jovem ia falar assim: tá de palhaçada, não tá me tirando, né? Talvez o jovem hoje, na linguagem de hoje, falaria assim: olha, você tá brincando comigo, está tirando a minha pessoa. Qual é essa, Eli? Né? Qual que é a sua... eu estou querendo dormir, você está brincando, você está sem sono? Mas Eli
Mas o Senhor chama de novo e ele vai até ali e fala de novo. Olha, o Senhor me chamou porque eu estou aqui, pode falar o que está acontecendo, pode falar comigo. E ele fala entende então que é o Senhor que estava falando com o menino. E ele fala assim, olha, volta lá dormir. Se você ouvir uma voz de novo, você fala, pode falar que o teu servo ouve. E Samuel, naquele momento, volta a dormir e o Senhor fala com ele. E ele obedece aquilo e fala assim, não, mano, ele falou que é para mim falar assim, então eu vou falar para ele. Olha, pode falar, Senhor, o teu servo ouve. E Deus começa a revelar a Samuel sobre a vida de Eli. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes nós ouvimos a voz do Senhor e é gostoso quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando o Senhor manda nós entregar um recado para alguém, e é gostoso nós entregar um recado a alguém, porque né, é uma experiência nova, o Senhor está nos usando para entregar o recado de Deus. Mas o difícil é quando o Senhor nos revela algo que pode causar dor a outra pessoa. E como falar? Eu já tive uma experiência de Deus pedir para mim falar numa certa situação para uma pessoa, e eu sabia que ela não ia aceitar aquilo, que para ela era difícil. E eu falei, Senhor, eu não vou falar. E como? E como eu vou falar essa situação para essa pessoa? E naquele momento, né, ele falou 2 vezes comigo. Eu fechei os olhos e o Senhor mostrou de novo. E no outro dia, eu encontrei a pessoa e eu acabei falando. A pessoa não aceitou no momento, mas depois de uns dias, o Senhor mostrou para ela a situação. Mas foi uma experiência. Então é tão difícil, eu entendo que aqui para Samuel, falar para Eli o que ia acontecer, porque os filhos de Eli estavam vivendo uma vida de pecado, estava vivendo uma vida de qualquer maneira, vivendo uma vida decaente. E aquilo para Eli, talvez naquele momento Eli estava passando o pano, né? Como diz os olhos, estava vendo e fingindo que não estava acontecendo nada. Mas o Senhor cobrou, o Senhor falou assim, olha, revelou, eu vou falar, eu vou julgar, porque os filhos dele, né, já não estão vivendo, e tem que repreender, tem que falar. E ele está deixando as coisas acontecer. Como sacerdote, ele não pode. Ele está deixando a sua casa, deixando o pecado entrar na sua casa. E ele fala a Samuel e dá o recado. E Samuel, naquele momento, ficou com medo de falar. Mas a palavra do Senhor diz que Samuel estava com medo, mas Eli chegou nele e falou, pode me falar o que o Senhor te falou? Pode me revelar o que o Senhor te revelou? Pode falar. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Aprove o Senhor. Obedeça ao Senhor. Muitas vezes nós não obedecemos a voz do Senhor quando Ele quer falar, porque é difícil falar para alguém. É mais fácil falar, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta para você, né? Porque é o que as pessoas às vezes querem ouvir isso. Mas falar que ela está em pecado, falar que ela tem o que ela tem que fazer para melhorar na vida dela, ninguém às vezes quer falar, porque às vezes as pessoas não querem aceitar isso. As pessoas não querem que você chegue nela e falar assim, olha, é melhor, o Senhor mandou te dizer, se você não se entrar, né, acertar a sua vida que está em pecado, você vai para o inferno. A sua casa está uma bagunça, você precisa acertar. As pessoas não querem isso. Se crente está falando isso,
né? Você dá um recado, pessoa, você é muito assim, você é muito fechado, né? Você é espiritual demais. Então, às vezes é difícil você querer falar para uma pessoa, porque, né? Porque as pessoas não vão aceitar. Mas é gostoso você fala assim, olha, né? Vamos falar o que ela quer ouvir mesmo. Vamos profetizar que ela quer ouvir. Vamos falar que ela vai ser próspera, que ela vai ter uma casa nova, que ela vai ter um carro novo, que ela vai ter um emprego bom. Vamos falar que, né, que do jeito que ela está indo tá bom, que a vida dela tá maravilhosa. Muita gente quer ouvir isso. Lógico, quem não quer ouvir falar que a sua vida que você é uma bênção, que você vai ser usado pelo Senhor, isso é bom. Mas revelar, ouvir que você precisa acertar a vida, que ninguém às vezes quer ouvir isso. E por isso Samuel fica com medo de entregar esse recado, e justamente para quem? Para aquele que estava ali cuidando dele. Como que eu vou falar para ele? Ele é o sacerdote, né? Ele é o meu mestre, ele que está me ensinando tudo aqui. Como é que eu vou falar para ele isso? Mas Eli conversa com Samuel e pergunta, e não tinha como ele mentir. E depois disso, Samuel o fala, e ele fala que ele crescia e o Senhor era com ele, e as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor. Ele foi um profeta, ele foi alguém que tinha a palavra, alguém respeitado, alguém que o Senhor falava, alguém que teve uma intimidade com o Senhor, para que o Senhor falasse com ele, que o Senhor ele tinha o poder na mão, tinha uma autoridade do Senhor em todo Israel. Mas precisou ele ter uma experiência lá atrás. Precisou ele estar com o Senhor lá atrás, ali, naquele momento, o Senhor falar com ele por 3 vezes. Eli já tinha experiência com o Senhor. Eli conhecia a voz do Senhor. Mas Eli já não estava mais vivendo. Já fala que ele já era de idade, já não estava tendo o controle da sua família nas suas mãos. Os filhos já estavam fazendo aquilo que queria. Ele já tinha perdido o controle da sua família. E o sacerdote do lar ele tem que ir até o final. Ele tem que, enquanto estiver, ele é o sacerdote. Ele tem que cuidar dos seus filhos enquanto morar com ele, não deixar os filhos fazer, dentro da minha casa agora quem manda é os outros. Eu já não sou mais o dono da minha casa. O sacerdote do lar, o pai de família, ele tem que ir até o final, cuidando enquanto tiver filho morando com ele. Na casa dele quem manda é ele. Quem cuida é ele. Não pode deixar que o pecado entre na casa dele. Ele tem que manter firme em oração. Firme para não deixar as coisas acontecer dentro da sua casa. Há muitas famílias que é destruída porque o sacerdote lá deixa indo as coisas acontecendo dentro da sua casa. Filho que traz a namorada para morar dentro de casa, ou vice-versa. As coisas começam a acontecer dentro da casa e ele vai deixando. Já não é mais do meu jeito. E vai deixando as coisas acontecer. Vai deixando o pecado entrar. Já não tem mais autoridade dentro da sua casa. Eli estava vivendo dessa forma. Mas o Senhor revelou a Samuel: vai e fala. Vai e fala com ele. Eu vou fazer. Eu vou julgar. Sou eu, pode ir que eu estou com você. E o Senhor fala com ele. E ele fala,
Samuel entrega o recado a Eli. E ele entende aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Eu não sei como você tem vivido na sua casa, como você tem passado na sua vida, levado a vida achando que isso aí é coisa do passado, lê a Bíblia como um livro qualquer, como uma história, né? Tem gente que às vezes lê a Bíblia como uma história que aconteceu, mas ela não traz a palavra do Senhor para ela, para o coração, para os dias de hoje. A palavra do Senhor se renova a cada vez que você lê a palavra, ela está se renovando na sua vida. Todo dia ela se renova na nossa vida. E nós temos que trazer uma história que se passou lá há muitos anos, mas nós trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Assim como Samuel, nós podemos ter a experiência que Samuel teve, se nós vivemos uma vida certa do Senhor. Deus, Ele continua falando, Ele continua sendo o mesmo, falando no nosso coração, Ele continua nos abençoando. Nós precisamos tacar a palavra do Senhor na nossa boca o tempo todo. E estar atento, não vamos dormir, orar e ficar atento à voz do Senhor. Ficar atento àquilo que o Senhor está falando para nós. Ficar atento naquilo que às vezes Deus está colocando diante de nós. Às vezes Deus está mandando nós falarmos alguma coisa para alguém. E a gente fala assim, isso é um sonho que eu tive. Foi só um pensamento. Foi só a minha vontade de falar algumas coisas. Às vezes a gente não tem vontade de falar nada. Principalmente uma coisa dessa, né? Falar que o que vai acontecer na casa dele, o que está errado a casa dele. Como nós vamos falar? É quando o Senhor nos dá autoridade. Que você possa viver essa palavra, viver essa visão, viver essa experiência. Quando Deus traz a sua revelação. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra mais uma vez, que é viva e eficaz, Pai. Nos ajuda a entender, nos ajuda a ouvir a tua voz em todo tempo na nossa vida. Ajuda, Senhor, a nós entender a revelação do Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, para quem o Senhor quer que nós entregamos um recado. Possamos estar atentos, Deus, a tua voz em todo tempo. Fala conosco, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor Deus. Pode falar que nós ouvimos. Pode falar que teu servo ouve aquilo que o Senhor quer falar. Em todo tempo, meu Pai. Prepara o nosso coração para falar. Prepara o nosso coração, o nosso ouvido para falar. E de que maneira vamos falar? Nos dando sabedoria, Senhor Deus, em todo tempo ao falar. Porque às vezes nós vamos falar aquilo que o Senhor falou conosco, mas nós precisamos de sabedoria para como nós vamos falar e para quem nós vamos falar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia se renovando. Obrigado porque a tua palavra se renova na nossa vida em todo tempo. No nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi abençoado? Levanta a sua mão agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um bom resto de semana aí na presença do Senhor. Amém.